Fala galera, beleza? Faltando aí um dia para a grande finalíssima entre Botafogo e Souza no Almeidão. Corra, adquira seu ingresso e vá fazer parte dessa festa que o Botafogo aí luta pelo 32º título do Campeonato Paraibano e o jogo será no Almeidão. Faça a sua parte porque o Belo precisa da nossa ajuda, galera. E a gente tem que botar pressão aí para cima do Souza para que a gente consiga reverter o placar, porque tá 1-0 para o Souza, resultado da primeira partida. O Belo precisa de 2 gols de diferença para ser campeão. 1-0 é penalidades e empate dará Souza, né? Então vamos ver aí a notícia daí. A grande final, nosso pré-jogo aí, ó. Botafogo e Souza, dia 30, domingo, 4 horas da tarde. Campeonato Paraibano, final Almeidão. Jogo Botafogo e Souza. Quem será o grande campeão? O Botafogo enfrenta o Souza neste domingo em busca de conquistar o Campeonato Paraibano. Os times vão a campo no gramado do Almeidão a partir das 4 horas. E hoje, quem conquista a taça? Acompanhe tudo sobre o jogo e fique por dentro dos melhores lances. E tá aí as duas equipes. Vamos ajeitar aqui. Aqui todo mundo consiga ver bem. Tá aí. O Botafogo vai com Wallace, Eric, Renier, Wendel Lomar, Sid Clay, provavelmente, Gama, Thalisson, Guilherme Santos, Gustavo Ramos, Henrique Dourado e Rodrigo Alves. Já o time titular do Souza é Fuso, Iranilson, Marcelo Duarte, Desles, Fernando Ceará, Felipe Jacaré, Herbert, Wellison, Luan Rodrigues, Diego Ceará e Ian Augusto. Vamos torcer para que a defesa do Botafogo nesta partida esteja mais atenta do que quando foi contra o Souza, né? Que foi lambança atrás de lambança, principalmente Eric e Evandro. Sid Clay deve ser titular dessa vez, então o Evandro, que foi um dos piores jogadores junto com o Rodrigo Alves, não será titular, né? Provavelmente será Sid Clay. Renier Wendel Lomar estava vindo bem, até o jogo contra o Souza, que também contribuíram aí para a derrota do Belo, né? Porque perderam praticamente todas as disputas pelo alto. A zaga do Botafogo perdeu para o Souza. Várias cabeçadas que o Souza conseguiu ali dentro da área. Sozinho, ninguém acompanhou os jogadores do Souza, né? Foram muitos gols perdidos pelo Souza, que poderia ter acabado o jogo lá em Souza mesmo. Deveria nem ter a segunda partida se tivesse encaixado aí os ataques do Souza. Não encaixou, foi apenas 1-0, então a gente tem como reverter. Mas vale lembrar que a zaga do Botafogo nessa partida não pode vacilar, porque o Ian Augusto é perigoso e Diego Ceará também são perigosos, né? Principalmente Ian Augusto aqui em cima de Eric, jogou muita bola no jogo lá de Souza, então o Eric vai ter que ter atenção. O Eric foi bem contra o Concórdia, mas depois caiu de produção junto com a equipe. Contra o Concórdia ele apoiou bem lá na frente, aqui com o Gustavo Ramos, mas contra o 13 depois e contra o Souza, o próprio Souza, foi um verdadeiro desastre. No meio de campo, o Botafogo terá um jogador a menos, né? Tá vendo aqui que são 4 jogadores do Souza, contra apenas 3 do Botafogo. Então o Guilherme Santos e o Gama vai ter que ter atenção redobrada aqui, lutar por todas as bolas contra os jogadores do Souza, que lá em Souza eles dominaram esse setor do campo, por isso que o Souza teve muito mais ataque que o Botafogo, porque perdeu as disputas no meio de campo e com isso na transição, o Souza foi mais rápido e conseguiu chegar no ataque do Botafogo. Tem que ter atenção aí nas disputas de bola aqui no meio de campo, porque com um jogador a menos, mais no ataque, pode ver, são 3 jogadores do Botafogo, né? Um jogador a mais no ataque do que o Souza. O Souza tem apenas 2 atacantes e o Botafogo terá 3 atacantes. O Gustavo Ramos é um dos mais criticados, porque fala-se que ele é o queridinho do treinador, né? Que tá jogando apenas porque o treinador quer. Jogou muito mal contra o Souza, o Gustavo Ramos. Não jogou bem contra o 13 também. Então tem muita gente criticando ele, querendo que, por exemplo, outro jogador como Riquelmo seja titular aqui no lugar dele. O problema é que Riquelme entrou
Ele até que é esforçado, o Riquelme, tenta ir pra cima, mas perdeu um gol feito, né? Um gol inacreditável. Futebol Clube, que poderia ter deixado o Botafogo 1-0 aos 30 e poucos minutos, e daí o Souza ia se desesperar, poderia ter acabado 1-0 pro Botafogo. Aqui, ó. Aqui, o goleiro tava aqui, na trave, tava na trave, então tinha 9 metros pra cá pra Riquelme fazer o gol. Aí ele foi e chutou em cima do goleiro, em vez de chutar onde não tinha nada, né? Que tava 9 metros livre, ele chutou no único metro que tinha um goleiro. Então ele perdeu um gol inacreditável no Futebol Clube. O Rodrigo Alves fez o gol de bicicleta na sua estreia contra a Portuguesa daqui, depois fez um gol contra o Concórdia, também pela Copa do Brasil. Tem 2 gols na Copa do Brasil, artilheiro do Botafogo na Copa do Brasil. Mas contra o Souza foi muito, muito, muito mal, né? Até se jogar aqui, cavar uma falta, ele tentou, errou, deu canelada na bola, errou o passe, não conseguiu ganhar as disputas contra os defensores do Souza. Ele foi muito mal. Vamos ver se ele melhora para esse jogo, porque o Belo vai precisar aí dos seus 2 pontos que foram mal, mas vai precisar dos 2 pontos para ajudar quem? O artilheiro do ano, Henrique Dourado, que contra o Souza até que foi esforçado, tentou aí, foi o único que tentou fazer alguma coisa no ataque, mas com Patati aqui e Patatá do outro lado, ele só fez mesmo foi cansar, né? Cansou, correu todo o jogo, cansou, acabou substituído. Se fosse ele aqui, ali no lance do Riquelme, que ele já não estava em campo, mas se fosse ele, era gol. A gente até ainda teve esse azar de não ser ele, né? Ser Riquelme, para perder aquele gol inacreditável Futebol Clube. Então o Henrique Dourado aqui, tanto o Eric como o Sidney vai ter que subir, fazer tabelinhas aqui com o meio de campo. Tabelinhas com o meio de campo aqui, tabelinha com a ponta para chegar na linha de fundo, cruzar para ver se Riquelme faz o gol. Porque se ficar de chuveirinho na intermediária, o Botafogo perderá o título, né? Então tem que trabalhar a bola de pé em pé, sem chutão e sem chuveirinho, como eu já disse na nossa prévia, né? Então é isso, galera. Vamos que a gente tá vivo aí e a gente pode facilmente reverter esse jogo. Tá apenas 1-0. Com o apoio da torcida, o Botafogo vai para cima e a gente vai virar essa partida, acabar 2-0 pro Fogão. Ainda no primeiro tempo, para eles ficarem desesperados. E aí, no segundo tempo, a gente aí finaliza com 3-0, beleza, galera? Se Deus quiser, é isso que vai acontecer, beleza? Fui, fiquem com Deus.